Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Pinto. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o grande desafio em se escolher. E por que para muitos é um grande desafio, a pessoa não consegue se escolher em primeiro lugar? Porque ela já está acostumada a servir sempre o outro em primeiro lugar. E como sair, dessa rotina, desse hábito, que às vezes não é tão bom para a pessoa? Tudo começa através de um treinamento. Vocês já perceberam que a criança, quando entra na escola, ela começa o quê? A fazer os desenhos, ela começa o quê? A treinar. Para quê? Para depois começar a ler. Então, todo dia ela vai fazendo um pouquinho, Sempre de pouquinho em pouquinho. A pessoa, quando vai tirar a sua habilitação, ela também faz um treinamento. Para tudo exige um treinamento. E nós precisamos fazer esse treinamento aqui, na mente. Como? Entendendo o que é necessário para nós. E isso não é tão desafiador assim. Mas primeiro precisa de quê? Da ação. Precisa escolher. Precisa primeiro ter esse entendimento. Eu preciso escolher por mim. E se for um grande desafio você pensar isso, use a técnica da escrita. Comece a escrever as suas prioridades. O que é necessário você fazer por você e que sempre está deixando para depois. Porque quando nós precisamos fazer para alguém, às vezes nós não medimos esforços, Ultrapassamos nossos limites, às vezes ficamos sem dormir, mas quando é voltado para o nosso bem-estar, às vezes nós nos deixamos para depois. E não é por mal, simplesmente porque não estamos treinados em cuidar de nós mesmos. Então, é importante entender o seu grande valor, Mas, às vezes, as pessoas falam para mim assim, Lu, mas eu sei, tá tudo aqui na minha cabeça, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu preciso fazer. E, às vezes, quando retornam na terapia, uma das primeiras perguntas que eu faço é, conseguiu fazer a sua atividade? E a pessoa, esqueci. Mas por quê? Porque ainda não entendeu que a pessoa mais importante no mundo para ela é ela mesma. Só que tudo precisa desse movimento da repetição em se escolher. E é ficar pensando mesmo. Vamos supor, a pessoa quando ela necessita, às vezes, dizer o não. E ela não consegue dizer o não. Ela precisa primeiro treinar na cabeça. Quando alguém vier perguntar alguma coisa, ela automaticamente dá um não dentro da cabeça, mesmo que ela ainda não consiga falar, mas ela precisa começar a treinar e entender que ela tem todo o direito de dizer o não. Quando a pessoa precisa fazer uma atividade física, entendendo que aquela atividade física é para o bem-estar do próprio organismo, onde ela vai melhorar a sua autoestima, onde ela vai melhorar os seus pensamentos, vai melhorar toda a sua parte corpórea. Ela precisa ter esse entendimento. E uma das técnicas que eu sempre ensino é a escrita. E escrever as suas 7 prioridades. Escrever o que você está necessitando. E partindo daí, ter estratégias para conseguir fazer esse autocuidado. Mas primeiro precisa se escolher. Porque o nosso cérebro ele funciona através de gatilhos. E esses gatilhos, eles vão trazendo uma rotina, e essa rotina traz a recompensa. Como que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Quando nós temos um gatilho, nós temos uma informação que nos impulsiona a ter uma ação. E geralmente essa ação é sempre para o outro. Ou seja, aquela ação você começa ajudando o outro, ou seja, entra numa rotina, você começa a fazer aquilo sempre. Ou seja, você está tendo o quê? Um treinamento, você está fazendo aquilo sempre. E quando o cérebro identifica que aquela rotina que você fez funcionou, ele armazena isso dentro do seu cérebro. Então, todas as vezes que você estiver numa situação que seja parecida com aquilo que você fez e que funcionou, você faz automaticamente. Então, se essa ação é para ajudar o outro, você já faz sem perceber. E às vezes você nem quer fazer, às vezes você nem quer estar naquela situação, mas se torna um piloto automático. Lu, então agora eu não posso mais ajudar ninguém, eu não posso servir, eu não posso ser uma pessoa boa? Pode, claro que você pode,
Mas antes de ser boa para o outro, de ajudar o outro, você precisa se ajudar, precisa se ver, precisa se perceber, ter uma conversa interna e entender se essa conversa interna, o que ela está trazendo de nutriente para você. Se é uma conversa o qual te coloca para baixo, te coloca para depois, ou se é uma conversa que quer melhoramento para a sua própria vida. Porque o que você sente, as pessoas não sabem, as pessoas não entendem. A gente pode até responder, nossa, imagino, deve estar sofrendo, nossa, como você deve estar triste. Mas a sua íntegra, o seu sentimento, só você sabe. Então eu espero que você entenda que você precisa ter esse treinamento, se perguntar o que eu gostaria. Se porventura, quando você faz essa pergunta, você não tem resposta, comece a fazer na terceira pessoa do singular. Vou dar um exemplo, meu nome é Luciana. O que a Luciana gostaria de fazer nessa situação? O que a Luciana precisa para melhorar? Automaticamente o seu cérebro vai te dar a resposta, porque o nosso cérebro ele é muito inteligente. Mas para isso ele precisa desse impulsionamento, ele precisa desse gatilho. E se você não tem esse gatilho por você, faça o treinamento da escrita, escreva e todo dia comece a ler aquilo. Comece a ler como se fosse uma pessoa que você estivesse ajudando. E você vai começar esse treinamento em se ajudar, em se perceber, em se entender. E partindo daí, você começa o seu desenvolvimento pessoal. Você começa a ter esse alto valor e principalmente ser leal a você mesmo, que é um dos parâmetros mais importantes na nossa vida. Você ser leal a você mesmo. Então eu espero que você, com essas palavras, você possa entender que é importante fazer um treinamento mental por você, um treinamento de autocuidado, para você criar um hábito saudável, te dando qualidade de vida. E se porventura essas palavras foram de encontro ao seu coração e você lembrou de alguém, que esse vídeo não fique aqui. Você possa passar para as pessoas que também precisam se cuidar, as pessoas que precisam entender que são valorosas para si e precisam ter esse treinamento de autocuidado. Então compartilhe esse vídeo e não se esqueça que cuidar de si faz bem.